Nesse lugar, eu marquei o encontro com meu Deus para buscar a tua face. Eu marquei o encontro com meu Deus. Por isso, ó Senhor, vai chover do sol neste lugar. Quero ver tua glória. Vai chover do sol neste lugar. Quero ver tua glória. Nesse lugar, eu marquei o encontro com meu Deus para buscar a tua face. Eu marquei o encontro com meu Deus. Por isso, ó Senhor, vai chover do sol neste lugar. Quero ver tua glória. Vai chover do sol neste lugar. Quero ver tua glória. Tudo que eu preciso é poder te encontrar. Mostre-me tua glória bem aqui nesse lugar. Tudo que eu preciso é poder te encontrar. Mostre-me tua glória bem aqui nesse lugar. A tua glória, a tua glória. Vai chover do sol nesse lugar. Quero ver tua glória. Por isso, ó Senhor, vai chover do sol nesse lugar. Quero ver tua glória, tua glória, tua glória. Boa noite, Primeira Igreja Batista em Maricá. Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes conosco e os que estão assistindo pela internet. Vamos louvar o nosso Deus, vamos colocar de pé. Ele que é o único e digno de ser louvado. Vamos entoar louvores a Ele. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti.
nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Só o nome do Senhor é digno de toda adoração. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Os irmãos podem se assentar. Olá, meus queridos amigos e irmãos da Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos, o Agenda começa agora.
retiro espiritual no período de carnaval para toda a igreja. Saiba como participar com toda a sua família com condições facilitadas. Fale hoje com o pastor Miguel Sardinha, da Base Serviço, e obtenha suas informações com a equipe. Uma arrancada de fé nos 31 dias de dezembro. A oração é o melhor remédio para aqueles que querem ter intimidade com Deus e render-se à sua palavra. Adquira hoje o livro devocional dos 31 dias de oração, a prática da oração, e reúna diariamente sua família nos 31 dias de dezembro. Deus abençoará sua família, sua igreja e sua cidade. Não fique de fora! Encontro da equipe Propósitos com líderes de ministério e professores da EBD. Sábado, dia 16 de dezembro, às 9 horas, no Espaço Comunhão. Vamos definir os ministérios e a EBD de 2018. Parabéns aos nossos amados aniversariantes. Que Deus abençoe a sua vida e o seu casamento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Duas séries de mensagens com o nosso pastor para toda a igreja. Quintas, há uma direção divina para 2018. Deus tem uma resposta para cada situação em sua vida. E nos domingos, um menino nos nasceu, o verdadeiro sentido do Natal cristão. O anúncio, nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus, Jesus. Fiquem ligados nas programações de dezembro em nossa igreja. Sábado, dia 23, às 8 da manhã. Todos com a camisa para o propósito do Natal. Ore, doe e contribua. Domingo, dia 24, às 19 horas. Musical de Natal com o coral Ecos de Louvor. E domingo, dia 31, às 22 horas, celebração da virada. Vamos receber 2018 ajoelhados para que corramos durante todo o ano com nossa missão em família, igreja e cidade. O Agenda fica por aqui. Fiquem ligados à nossa igreja pelas redes sociais e assistam os nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Lembrem-se do nosso aplicativo. E até o próximo! Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que estamos voltando à casa do nosso Pai, para aqui estarmos engrandecendo o seu nome. Nós vamos ter aquele momento que nós trazemos ao nosso Pai, aquela porção que não nos pertence. Lá em a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz o seguinte:
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós vamos fazer isto nesta hora, com muita alegria no nosso coração, porque nós estamos podendo ter oportunidade para abrir nossas mãos e entregar ao Senhor aquela porção que não nos pertence. E assim, uma vez abrindo nossas mãos para ofertar ou para dizimar, nós estamos dando oportunidade para que Deus ponha mais na nossa mão. Quando nós retemos, seguramos, nós também tiramos a oportunidade de Deus colocar mais em nossas mãos. Então vamos abrir nossas mãos e vamos entregar ao Senhor aquela porção que pertence a Ele, para que nós possamos cada dia proporcionar este momento, esse ambiente agradável que nós temos aqui, que Ele não precisa desse valor, nós mesmos é que precisamos. Vamos cantar, e enquanto estamos cantando, você vai poder estar trazendo esta porção para a casa do Senhor. Se Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Ai, o dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império, grato louvor aos homens e os anjos tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou, digam a todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis as nações, resgates por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Nós vamos estar orando nesta hora. Pastor Mário vai estar orando neste momento, agradecendo a Deus aquela porção que chegou até o altar do Senhor, que eles sejam bem empregados, bem usados para o seu reino. Oremos. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa para agradecermos todas as coisas que o Senhor tem acrescentado, provido, cuidado, exortado e transformado cada dia nosso num servo cada vez melhor. É isso que queremos, Senhor. É isso que buscamos, Senhor. E agora, nesse momento, queremos agradecer esse momento de louvor, que é o de dízimos e de oferta, de entregar, de buscar, de querer a Tua presença de forma mais íntima e aprofundada. Por isso, Senhor, agradecemos
todos os dízimos e as ofertas recolhidas nesse momento, que foram dadas com amor, que foram dadas com alegria, para a honra e glória do Teu reino. Tudo isso te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira mensagem desta série, A Direção Divina para 2018. Você pode repetir isso comigo? A Direção Divina para 2018. Coisas acontecem na nossa vida e nós precisamos estar preparados para cada uma delas. Há pessoas que não sabem lidar com o sucesso, há pessoas que não sabem lidar com a perda, há pessoas que não sabem lidar com a traição, há pessoas que não sabem lidar com as variáveis da vida. Mas se você está no mundo, você precisa saber como Jesus deseja que você lide com estas circunstâncias. Há pessoas que não sabem perder, há pessoas que não sabem a hora de parar, há pessoas que não sabem a hora de se calar, há pessoas que não sabem a hora de falar a coisa certa. Então, a Bíblia tem conselhos na vida daqueles que viveram as suas próprias experiências e como reagiram. Diante do sucesso, como José viveu.
E você vai ler a história de José, a biografia de José, e você vai perceber que desde a sua adolescência até os 110 anos, José foi um homem reto, um exemplo, um modelo. E nós vamos então, nesta primeira mensagem da série, falar exatamente sobre este personagem chamado José. Como se comportar diante do sucesso. É a primeira lição desta série de mensagens que visa levá-los ao comportamento esperado por Deus quando Ele concede vitórias ao seu povo e também derrotas e também perplexidade. Às vezes, um fato acontece na nossa vida e nós ficamos perplexos com ele, não sabemos como lidar com ele. Mas Deus tem uma forma correta, um exemplo na palavra, para que nós possamos nos guiar por estes homens e mulheres de Deus e vencermos também nos nossos dias. Nosso personagem é José, o 11º filho de Jacó, mais conhecido como José, o governador do Egito. Sabemos que nem sempre foi assim a vida deste hebreu, escolhido pelo Senhor para ser o homem mais bem-sucedido de sua geração, acima até do seu bisavô Abraão. Desde bem jovem, José era diferenciado de seus 10 irmãos. Responsável, nunca transitou na infidelidade ou possuía um coração mau. Deus era com José. Da predileção de Jacó até a sua ascensão no reinado egípcio, José passou por várias situações difíceis pelas quais ninguém gostaria de passar. Tome nota, Jacó amava seu filho mais do que os demais. Gênesis 37, verso 3. Isto gerou para José uma reação muito negativa dos seus irmãos. Então, primeiro conselho aos pais e mães: não permitam que seus filhos percebam que há uma predileção por A ou por B, porque isso pode gerar problema para eles mesmos. Em razão disso, seus 10 irmãos o odiavam e não eram pacíficos com ele. Verso 4 do capítulo 37. Um sonho de José levou seus irmãos ao odiarem mais ainda. Verso 5. O discernimento do sonho trouxe mais ódio ainda ao coração dos irmãos. Verso 8. Os irmãos de José nutriam inveja dele. Verso 11. Jacó, porém, guardava tudo no seu coração. Seus irmãos conspiraram contra ele para o matarem. Versos 18 a 20. José perde a túnica e é jogado por seus irmãos dentro de uma cova. Versos 23 e 24. Judá dá conselho para venderem José. Versos 25 e 27. Olha o que aconteceu com Judá por causa dessa atitude para com seu irmão. Ele teve 3 filhos, dos quais 2 morreram. Ele se associou aos outros irmãos de José para convencerem o pai, Jacó, de que José havia sido atacado, havia sido morto. Mas foi de Judá a ideia de tirá-lo da cova e vender aos ismaelitas. E os ismaelitas o levaram para o Egito. José é vendido aos ismaelitas como escravo por 20 moedas de prata. José virou mercadoria e foi vendido no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Porém, o Senhor estava com José. Capítulo 39, verso 2. Tantas coisas passou José, mas o Senhor estava com ele. Tudo que José fazia, o Senhor abençoava. Capítulo 39, verso 5. José era formoso de semblante e de porte. Versículo 6. Sua beleza chamou a atenção da esposa de Potifar, que o cobiçou. Verso 7. Essa cobiça de sua senhora gerou problemas para José e ele foi preso. Versos 8 a 20. No cárcere, Deus era com José
e continuou a abençoá-lo como antes. Injustiçado, invejado, odiado, mas Deus era com ele. No cárcere, Deus era com José e continuou a abençoá-lo como antes. Versos 21 a 23. No capítulo 40, versos 1 a 22, José interpreta 2 sonhos com fé e precisão. José foi esquecido pelo copeiro do faraó, verso 23. 2 anos depois, o faraó também sonhou e José foi lembrado, 9 a 13. Faraó convoca José à sua presença e lhe conta o seu sonho, versos 14 a 24. José interpreta o sonho e é colocado como governador de todo o Egito, versos 25 a 45. Dos versos 46 a 52, do capítulo 40, José começa agora como governador da nação mais poderosa daqueles dias. José começa a nos ensinar a como se comportar diante do sucesso. Mas percebeu como até chegar a ser governador do Egito, quantas coisas este jovenzinho hebreu passou, quantas situações difíceis ele viveu, quantas pressões os seus irmãos não o tratavam bem, eram violentos, eram ásperos para com José. Eles não recebiam a José, mas José era abençoado por Deus. A vida de José agradava a Deus, o comportamento de José agradava a Deus. Deus era com José. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Ainda que pessoas à sua volta não gostem muito de você, se você tiver o coração de José e tomar as mesmas atitudes que ele tomou na sua vida, em 2018, você também vai prosperar, você também vai vencer, você também vai testemunhar e a sua vida vai impactar a muita gente. Não é raro ouvirmos testemunhos de cristãos que padeceram, que sofreram por causa de uma pessoa, mas depois, quando aquela pessoa mais precisou, aquele cristão estendeu a mão, ajudou. E as pessoas de fora disseram assim: só pode ser crente, porque se fosse comigo, a atitude seria outra. Por isso, queridos, vale a pena termos a aprovação de Deus, vale a pena estarmos do lado de Deus. E José, apesar de tudo, nunca se colocou contra a vontade do Senhor. José é o protótipo da graça de Deus no Antigo Testamento. O que aqueles irmãos mereciam eram ser aprisionados, castigados e mortos. Mas José disse assim: estaria eu no lugar de Deus? E nós vamos aprender um pouquinho com José. Leiamos o texto de Gênesis 41, versos 46 a 52, e vamos aprender a lidar com as vitórias que Deus nos concedeu e também concederá em 2018. O texto nos diz o seguinte: e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Quero fazer uma pausa aqui. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 para 30, 13 anos. 7 anos de fartura, não é? Então, 37 mais 7, não, 30 anos mais 7 anos de fartura, 37 anos. Nos 2 anos de fome, os irmãos vieram e se ajoelharam diante dele. Não foi isso? Então, depois desse período, já com seus 39 anos, aquele sonho que ele tivera lá com seus 15, 16 anos, se consumou. E não era desejo dele. Deus mostrara a José o que um dia aconteceria. Mas aqueles homens
ficaram com raiva de José, porque eles não sabiam o futuro. Há pessoas que te fazem mal hoje porque não sabem o futuro. Eu e você somos convidados por José a não pagar com a mesma moeda o mal que nos fazem hoje. É olhar para a pessoa e dizer: você está fazendo isso porque você não sabe o que você faz. Eu estou derramando graça sobre a sua vida. Eu estou te abençoando. Quantas pessoas vivem num mar de mágoas, ressentimentos, e vai desenvolvendo doenças para todo lado, porque não conseguem ter este cuidado e este amor que José tinha. Não era o amor que queria algo em troca, era o amor de Deus, era a graça de Deus, porque Deus era com José. Deus se revelava por meio de José. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera que façamos, nós estamos revelando o próprio Deus para as pessoas, e isto agrada a Deus, e em resposta a isso, bênçãos sem medida vêm sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós agimos segundo a vontade de Deus, Ele vai conosco, Ele abre portas, Ele fecha aquelas que vão nos atrapalhar, Ele vai conosco. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Enquanto aquilo que Deus sonhou para a sua vida não acontece, nós temos dores, temos aflições, temos perseguições, temos lutas e passamos por toda a situação adversa. José, quando foi jogado, o texto diz que quando ele foi jogado naquele poço, o poço estava sem água. Eu não sei se é melhor ou se é pior, mas o poço estava sem água. Ele bateu lá embaixo seco, mas Deus era com José. Quem sabe alguém não já te jogou num poço seco? Quem sabe alguém já não planejou um mal contra a sua vida? Quem sabe pessoas ao longo desta vida, quem sabe deste ano, já te fez tanto mal, mas hoje nós estamos aprendendo pela palavra de Deus que há espaço no nosso coração para ajudar essas pessoas no futuro, para abençoar estas pessoas. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai. Você foi chamado para ser bênção. E isto não tem a ver com quem te abençoa. Jesus, quando ele está ensinando sobre amor, ele disse: o que adianta você amar quem te ama? Amai antes os vossos inimigos. Irmãos, conhecer isto e não colocar em prática é o mesmo que está escrito em Tiago 1,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós precisamos nos policiar em 2018 para não deixarmos de manifestarmos a luz do Evangelho por onde passarmos. Você foi chamado para ser bênção. Abençoe, ajude, seja companheiro, seja honesto, seja fiel, ande, caminhe, mesmo com aqueles que não merecem tanto assim. E diante de Deus, irmãos, vamos ser sinceros, quem aqui merece alguma coisa?
Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Pergunte à pessoa que está ao seu lado se ela está respirando. Pergunte aí. Você está respirando? Hein, Joaquim, está respirando? Talvez você tenha chegado até este culto sem sequer ler a sua Bíblia, sem sequer parar 10 minutos para orar, e você chegou aqui. E você já disse até que ama o Senhor num cântico aqui. E você, quem sabe dentro do templo, você tem uma aparência de uma pessoa consagrada e que está andando com Deus. Mas não é bem assim. E nós recebemos um cobertor, ar-condicionado, um ventilador, uma cama macia. Ora, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não é verdade? Deus sabe que somos maus, nós não somos bons. Bom só há. A Bíblia diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Então, da mesma forma que Deus usa de graça e misericórdia para conosco, também a nossa prática de vida precisa ser norteada pelos princípios que regem a eternidade. E eu e você somos eternos. Nós já passamos da morte para a vida. A gente não anda mais aqui. A gente não anda mais de aparência. Nós já somos de cima. E como cidadãos de cima, precisamos ter o mesmo coração de José. José nos ensina algumas coisas. Há um tempo determinado para conquistar o sucesso. Há um tempo determinado. Há um tempo determinado. José tinha 17 anos quando foi vendido por seus irmãos. Com 25 aproximadamente foi envolvido numa armadilha pela mulher de Potifar. Aos 28 revelou o sonho dos oficiais de Faraó e foi esquecido. Aos 30 anos chegou ao palácio de Faraó. Aos 37 acabaram os anos de fartura. Aos 39 começou a entrar no processo da fome. E então chegaram seus irmãos. Mas faltava chegar ainda a Jacó. Porque eles pegaram aquele alimento e voltaram. E daí a um tempo acabou o alimento, e Jacó ficou relutando para não enviar o filho mais novo, Benjamim. Vá que aconteça o mesmo com meu filho, o único agora que me resta de Raquel, a mulher que eu mais amei, das 4 que eu tive. Não vou mandar Benjamim com vocês não. Só que a fome, diz o texto, a fome agravou em Canaã, e não teve saída. Ele teve que enviar Benjamim. E agora, pelo menos mais um ano havia se passado. E agora José não se aguenta e se revela. Mas vocês perceberam o teste que José faz? Leia depois o texto. José, ele dá uma alimentação para Rúben, outra para Levi, outra para Simeão, e assim os 12, os 10 receberam. Só que quando chegou a vez de Benjamim, o que ele fez? Deu um banquete que parecia que tinha 30 para comer com Benjamim. E todos eles olharam. E ninguém falou ou reclamou. Por que ele está recebendo mais do que a gente? Eu acho que José pensou assim, vamos ver se essa turma mudou um pouquinho. E tinham mudado. Já estavam preocupados com seu irmão mais novo. Judá fez uma oração das mais lindas. Mesmo tendo perdido seus filhos, ele agora entendia o que era perder um filho, e ele pediu a Faraó, ele pediu a José, o governador, ele falou: fique eu no lugar, eu vou ficar como escravo, mas não permita que o meu pai tenha este novo dissabor, esse novo desgosto, ele não vai aguentar, eu fico no lugar. Ah, se eles tivessem feito isso, não é? Aí talvez você esteja pensando assim:
Ah, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, eu hoje não estaria passando por isso. Você já passou por isso? Você já teve esse sentimento? Né? Dá aquele arrependimento tardio, não é? Por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. A nossa ação, então, deve ser muito bem calculada, muito bem medida, porque, queridos, uma flecha lançada não volta. Não volta, já foi. Isso é igual quando você dá o enter, né? Agora o WhatsApp agora te dá a possibilidade de, em 15 segundos, se eu não me engano, você pode, se a pessoa não vir, depois que ela vir não tem mais jeito, não é? Mas depois que você envia o e-mail, já foi. Depois que você se compromete, já era. Depois que você conta ali o que não podia ter contado, já foi. Já foi para a rede, já não é mais seu. Por isso que o nome diz, é rede social. Qualquer pessoa pode pegar aquilo e passar para frente. José nos ensina que há um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nenhum plano dele acontece fora deste período ou dentro de um processo. Eclesiastes 3:1 é prova dessa afirmação. Acompanhe comigo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. Deus te prometeu alguma coisa? Fique firme, você vai ver isso. O que Ele prometeu, os teus olhos vão ver. Tem aquelas coisas que você já recebeu lá atrás, que você acha que já nem vai acontecer mais. Vai acontecer. Porque Deus é que tem o tempo correto para todas as coisas. É Ele quem determina. Então, enquanto não chega o seu tempo de celebrar, mantenha-se firme e fiel ao Senhor. Mantenha-se firme. Não se mova nem para a direita, nem para a esquerda. Embora José não estivesse correndo atrás de poder, fama ou bens, estes o alcançaram como fruto de sonhos e promessas feitas por Deus. E esta palavra, esta frase, encontra eco em Provérbios, que aqueles que são de Deus, as bênçãos, não precisa correr atrás da bênção não, irmãos, não precisa, as bênçãos vêm atrás de você, e você, além de ser canal de bênção para outros, você também é o próprio alvo da bênção de Deus, da graça de Deus. Bênção de Deus. Tomem nota, quando o sucesso chegar, continue trabalhando com fidelidade. Gênesis 41, 47 a 49. José era um homem sábio. Ele sabia que, embora fizesse os seus patrões ou os seus donos prosperarem, e ele também, ele tinha consciência que era um escravo. Ele era um servo. Ele não era livre. Ele permanecia exatamente como nos dias do trabalho entre os seus irmãos, na relação dele com o seu pai. E aí, José, como é que estão os seus irmãos no campo? Pai, olha, meus irmãos não tem mais jeito não. Eles hoje fizeram um churrasco lá, pegaram a melhor ovelha do rebanho, que a Bíblia diz que José levava mais notícias, né, dos seus irmãos ao seu pai. E se a Bíblia diz que Deus era com José, é porque ele não era um fofoqueiro. Ele não era um fofoqueiro. Ele era um administrador. E isso ficou comprovado quando ele administra todo um reino. Não é uma nação, é um reino. Faraó chega a dizer: será que há alguém aqui com tamanha sabedoria, em quem habita o Espírito do Deus Altíssimo? Faraó que está dizendo isso.
É ele que tem que ser. É ele. Ele disse e é ele mesmo que é essa pessoa. Não tem outra pessoa. Continue trabalhando com fidelidade. Tome nota. Esqueça os dias difíceis e as decepções do passado. Dias difíceis foram aqueles dias em que José vivia como escravo. Dias difíceis, quando ele era invejado por seus irmãos. Dias difíceis, quando aquela mulher, terrível mulher, o envolveu naquela mentira, dizendo que ele a havia violentado. Dias difíceis, um escravo e uma mulher de um oficial no Egito. Quem é que está falando a verdade? Você já foi injustiçado? Você já foi? Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos, de certa forma, injustiçados. Qual foi a atitude de José? O verso 51 do capítulo 41 de Gênesis, ele fala claramente, quando ele dá o nome do filho: o Senhor me fez esquecer do meu passado e da casa do meu pai. Esquecer. Ele não esqueceu os seus irmãos. Ele tinha saudade dos seus irmãos. Ele esqueceu as decepções, as frustrações, não as pessoas. Às vezes, queridos, a gente foca na pessoa que fez, e a gente precisa se livrar do mal que aquela pessoa fez, quando fez aquilo que fez com você. E todas as vezes que você se lembrar de José, você vai se lembrar do nome que ele deu ao seu filho, o primeiro, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele estava dizendo o seguinte: eu não sou mais escravo, eu agora sou governador, eu agora, ninguém levanta o pé nesse lugar sem que eu determine. Ninguém viaja, ninguém sai do reino, ninguém compra, ninguém vende sem que eu saiba. Não sou mais escravo, eu venci isso, eu estou curado. Há pessoas, queridos, que mesmo depois do sucesso, ainda vivem como se fossem escravas de algo que aconteceu há 30 anos atrás, 50 anos atrás, quando na verdade, quando você vence, o que você deve levantar é o troféu, é a alegria, é o prazer, é a satisfação. Agora, tem algumas canções, queridos, que eu peço a você, desligue o rádio, tá? Que não são canções bíblicas, não. Quando a minha vitória chegar, quem torceu contra mim vai ver só. Isso não é coisa de crente, não, irmãos. Não tem umas canções assim? Tem ou não tem, irmãos? Os negócios meio esquisitos. Você vai se arrepender do mal que você me fez, que eu agora estou com a vitória. Quem já ouviu música semelhante aí? Deixa eu ver. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Quando a vitória chegar, nós devemos celebrar e esquecer todas as situações tristes e difíceis e glorificar a Deus. Erguer um altar. Cheguei aonde eu jamais sonhei. Cheguei onde eu nunca imaginei chegar. Foi o coração de José. Quando ele sonhou, ele não tinha percepção de que um dia ele seria governador do maior império daqueles dias. No entanto, Deus estava preparando, degrau a degrau, o caminho dele, porque Deus conhecia o seu coração. O nosso coração é o coração do céu. O nosso coração recebeu perdão. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Para que caminhar como se fôssemos derrotados? Ainda me falta alguma coisa.
Eu ainda tenho que fazer muita coisa para alcançar mais alguma coisa. Você já tem tudo. Nós já temos tudo que precisamos. O apóstolo Paulo chegou ao absurdo para os nossos dias de dizer o seguinte: contanto que tenho o que comer e o que vestir, estou satisfeito. No mundo capitalista como o nosso, em que sucesso é ter e não ser, não importa os meios, eu tenho. Deus quer que mais Josés se levantem na nossa cidade, na nossa igreja, que honrou quando era o filho querido do papai, honrou quando era escravo, se manteve na retidão, e honrou quando era governador de tudo. O que Deus tem para nós, queridos, é uma herança incorruptível. A Bíblia diz que nós já somos herdeiros de maiores coisas, que é para não lutarmos demais por aquilo que perece, traça, ladrão, ferrugem. Devemos ajuntar tesouros no céu, e só ajunta tesouro no céu quem já está lá com Jesus. Se você já está lá com Jesus reinando, e o apóstolo Paulo diz exatamente isso, todos nós, queridos, podemos, diante das situações, diante das variáveis da vida, agora você está bem, daqui a pouco você descobre que você tem um problema. Não é assim? Estava tudo bem, de repente, eu me lembro de uma série que preguei lá em Salvador, de repente. A Bíblia tem 4 de repente. Já aconteceu um de repente na sua casa? Já ou não? Já aconteceu um de repente? Estava tudo indo bem, de repente. Levante sua mão assim, deixa eu ver se aconteceu aí também. Uma notícia chega, um laudo sai, um desemprego chega, uma decepção chega, de repente. Mas nós que somos de Deus, os de repentes não nos surpreendem, mas nos elevam a um compromisso e um comprometimento ainda maior com o nosso Mestre e Senhor. Tome nota, olhe para frente, prospere e cresça, onde você estiver. É o que ele disse no verso final. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Durante toda a minha trajetória de dor e sofrimento, lá no lugar que eu pensava que seria totalmente agora aniquilado, estou sendo levado para o Egito, estou me distanciando demais de Canaã, perdi as esperanças. Deus fez José crescer lá. Se em 2018 você passar por uma situação muito difícil, saiba que os desertos te preparam para coisas grandes. A luta te prepara para o que Deus tem para você lá na frente. As situações e adversidades acontecem por um tempo, um único tempo. E todas as vezes que eu e você nos depararmos com as situações que já vencemos, devemos olhar para frente e não para trás. José também nos ensina: perdoe as pessoas que lhe fizeram mal. Isto acontece em 45, 1 a 4 e verso 15, e capítulo 50, de 14 a 21. O capítulo 50, de 14 a 21, é ainda a coisa mais linda que tem. Os irmãos de José agora já estão no Egito, estão estabelecidos, eles foram colocados como prefeitos, como governadores, eles foram colocados como administradores, mas Jacó morreu. E eles disseram o seguinte: José agora vai se vingar. Vamos dizer para ele que papai, antes de morrer, disse para ele nos perdoar. Você se lembra disso?
Hein? Sabe o que aconteceu? Quando eles falaram isso para José, José chorou e disse: eu não estou no lugar de Deus. Vocês quiseram me matar, vocês fizeram o mal, mas Deus queria fazer o bem para que vocês pudessem viver. Porque o que Ele prometeu a Abraão, o que Ele prometeu a Isaque, o que Ele prometeu ao nosso pai Jacó, Ele vai cumprir por meio das 12 tribos de Israel. Vocês fizeram para o meu mal, mas Deus pegou todo esse mal e me preparou e me colocou aqui para que vocês tivessem vida. Fiquem tranquilos. Quando a gente entende o que Deus faz em cada situação da nossa vida, a gente vive de tal maneira que o nome dele é sempre glorificado. Perdoe as pessoas que lhe fizeram mal. E por último, queridos, entenda o propósito de Deus, Gênesis 45, de 5 a 11, e projete seu futuro. Qualquer sucesso aqui nesta terra, queridos, por maior que seja, é efêmero, é passageiro. Passa como passa o vento. Então José sabia, porque ele tinha uma promessa. Ele sabia, porque ele era também um profeta. Ele disse o seguinte: certamente o Senhor vos visitará. E quando o Senhor visitar vocês aqui no Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos para Canaã. Porque Deus revelou a ele que aquele povo que estava chegando, 78 almas no Egito, aquele povo ia crescer ali. Mas depois, Deus o visitaria. E a coisa mais linda que você pode ler no Êxodo, coisa mais linda que você pode ler no Êxodo, não são os sinais e maravilhas, as 10 pragas para os egípcios, os 10 sinais para os hebreus. Não. É quando o texto diz assim: e levaram os ossos de José. 400 e tantos anos depois, pegaram os ossos de José e levaram para Canaã. Nós estamos indo para Canaã, meus irmãos. Nós não devemos nada a esse mundo. Você foi separado por Deus para brilhar no meio das trevas. Brilhe. Quando o sucesso chegar, e vai chegar, não tenha raiva dos que te fizeram mal, ou daqueles que talvez ou tentaram te atrapalhar, porque o que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ninguém tira o que é teu, ninguém tira. É teu, é teu. Vamos fechar os nossos olhos agora? Esta é a primeira de mais 3 mensagens que vão encerrar o nosso ano, nos preparando. O ano de 2017 será vencido e vamos chegar a 2018. José foi o primeiro a sinalizar qual deve ser o nosso comportamento quando o sucesso chegar. Permaneça fiel, esqueça os dias difíceis, perdoe as pessoas que te fizeram mal, porque todo mal que fizeram ou intentaram contra você não foi suficiente e você alcançou a vitória. Olhe para frente, prospere e cresça. Entenda os propósitos de Deus e projete o seu futuro. E o seu futuro já está escondido em Cristo Jesus. E quando Ele, Jesus, se manifestar, reinaremos com Ele. Este é o intento de Deus para a nossa vida.
o nosso futuro, porque Ele é eterno com Deus no céu. E o sucesso, por maior que seja nesta vida, ele é passageiro, efêmero. Dura o tempo de um aplauso, o tempo de um troféu. Na próxima semana vamos aprender a como agir quando algo der errado. A experiência que o grande estrategista e guerreiro Josué viveu. Uma derrota sem precedentes até então. Depois de tantas vitórias, ele perdeu para uma cidadezinha pobre e fraca, porque no meio do exército dele tinha alguém que não estava andando com Jesus, não estava andando com Deus. Pai Santo, prepara-nos para 2018. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que o Senhor tem propósito para todas as lutas que vivemos, para tudo que enfrentamos. Eu quero lhe suplicar, Pai, teu favor sobre cada pessoa que está no templo e também nos assistindo pela internet. Que o Senhor, Pai, ao conceder vitória aos nossos irmãos, também se alegre com a postura semelhante à de José que teremos. Nós queremos lhe agradecer, Pai, por todo o bem que o Senhor promoveu ao longo de 2017 a nossa vida. As conquistas na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, na alfabetização. Quantos pais celebraram a chegada de um filho? Quantas mães celebraram o primeiro bebê? Quantas pessoas conseguiram o primeiro emprego? Quantas pessoas tiveram vitórias, promoções no trabalho? Quantas pessoas venceram em 2017? Que eles tenham a mesma postura de José e que eles continuem agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, por esta noite. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Tu és o pão que desceu